O GRESG apresenta Por Dentro da Mente Ansiosa, a terceira temporada da série de estudos Por Dentro da Mente, baseada no livro Mentes Ansiosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, com Mariane Martins. Bons estudos! Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e vou estar aqui com vocês a partir desse nosso primeiro encontro de janeiro de 2024, para a gente iniciar juntas um novo estudo da nossa série Estudos da Mente. Esse novo estudo eu vou começar a projetar aqui. Antes, aproveitando, só pedindo desculpa, tá, gente? Eu estou aqui com a minha blusa do GRESG, que é o Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, só que eu estou com um casaquinho hoje, porque está fazendo super frio aqui hoje, tá? Eu peço desculpas, mas deixa eu começar aqui a projetar para a gente começar a falar, porque senão eu falo tudo antes de projetar a tela. Vamos acertar isso para vocês irem acompanhando aqui comigo. Pronto. Então, pessoal, hoje a gente começa o nosso terceiro estudo da série Estudos da Mente. E nosso livro vai ser sobre mentes ansiosas, o medo e a ansiedade nossos de cada dia. Esse livro também faz parte da série de trabalhos da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma médica psiquiatra especialista no tema, e que tem uma série de livros sobre transtornos da mente. Então, a gente já teve oportunidade de fazer estudos sobre o jeito borderline de ser. A gente fez um segundo estudo que abordou o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E dessa vez vamos estar junto conversando sobre ansiedade, que é algo cada vez mais presente nem na gente, na sociedade como um todo, no tempo presente. Então, acho que vai ser bem bacana de dividir esse estudo com vocês. Espero que vocês estejam aí comigo acompanhando, trazendo colocações, dúvidas, para a gente aprender junto e trazer essa temática tão importante para o nosso cotidiano. E aí, como é que vai funcionar esse estudo, né? Como a família é parte de uma sequência de estudos sobre a mente, sempre com base nesses livros da doutora Ana Beatriz Barbosa, esse livro é composto de uma introdução mais 18 capítulos. Então, a nossa duração vai durar de cerca de 9 a 10 meses. A gente começa em janeiro e ele vai estar terminando ali em torno de setembro e outubro. Eu ainda não vou precisar, gente, para vocês qual é o mês exato do término, porque eu quero ver conforme a evolução do livro, conforme inclusive eu for percebendo de vocês com os retornos, se está muito corrido, se tem muito conteúdo, se a gente de repente aborda algum ponto mais devagar. Então, estou deixando essa margem de 9 a 10 meses para a gente ir sentindo ao longo do estudo. E ele vai ser sempre divulgado na toda quarta quinta-feira do mês. Então, é só para não confundir, é quinta-feira, tá, gente? O dia do estudo. O que a gente quis dizer aqui é que, se, por exemplo, o mês tem 5 semanas, 5 quintas-feiras, ela vai ser sempre na quarta. Os meses tradicionais que tem 4 semanas, vai ser na última semana, e quando a quinta-feira acabar caindo no início de mês, e por isso acontecer 5 vezes dentro desse período, ela ainda assim vai ser sempre na quarta semana do mês para a gente ter um padrão, tá bom? E vai ser disponibilizado como tem sido sempre no canal do YouTube do GRESG. Então vamos dar início a esse livro, né? O objetivo do livro, segundo inclusive a própria doutora Ana Beatriz traz, é falar, é trazer a temática da ansiedade numa linguagem que seja acessível e clara para todo mundo. Por quê? Porque isso gera o debate, gera o entendimento de como o medo, de como a ansiedade afetam as nossas vidas e até que momento esses sentimentos, essas emoções estão em patamares saudáveis ou se eles já ultrapassaram a barreira do saudável. Então, basicamente, o objetivo do livro é trazer esse tema para a pauta e refletir através desse estudo sobre o que é uma ansiedade natural, que é até uma ansiedade positiva no nosso dia a dia e a partir de que ponto isso já traz uma série de consequências. Então, alguma das perguntas que o livro se propõe a responder, tá, gente? São questionamentos nossos de cada dia, como, por exemplo, será que todo mundo sente ansiedade?
Será que isso é uma coisa comum? Será uma coisa que só eu sinto, só você que está aí sente? Ou será que todo mundo, em níveis diferentes, tem um grau de ansiedade? E nesse grau, tá bom, todo mundo pode sentir, mas quando é que vira uma doença? Como é que vira um ponto de alerta? É outra proposta que o livro quer responder, quer trazer aí para a pauta. De onde vem essa ansiedade? A nossa sociedade, ela está mais ansiosa, isso é algo dos tempos modernos. A gente vai ficando mais velha, né? E a gente fala, nossa, mas o tempo está passando muito rápido. De onde é que vem essa sensação? Até que ponto essa sensação está misturada com a nossa ansiedade por viver sempre o amanhã, para estar sempre numa correria? É um ponto que o livro também vai trazer a reflexão. E, por exemplo, a ansiedade, ela pode ser um gatilho para outras doenças, ela pode ajudar no desenvolvimento de outras enfermidades? Qual é a relação entre ansiedade, culpa, depressão? Como é que essas emoções se combinam? Elas muitas vezes se confundem, elas se potencializam negativamente, no caso, mas elas se potencializam. Como é que funciona essa dinâmica? E a compulsão? Ela é a mesma coisa de ansiedade? Como é que eu diferencio? Como é que eu sei quando é uma coisa ou outra? Quando eu sei quando é que são as duas? E acho que a pergunta principal aqui é: ansiedade tem cura? Vou dar um spoiler para vocês. Sim, gente, tem tratamento. Mas é isso que o livro vai trazer para a gente através de muito conhecimento e muitos diálogos interessantes. Aqui eu trouxe 8 perguntas que, quando eu li, né, eu fiquei. São dúvidas que eu muitas vezes me peguei questionando. Inclusive, eu me considero uma pessoa ansiosa. Então, para mim, em particular, esse livro ele vai trazer também muita reflexão para a minha própria vida, porque acho que tem muitas perguntas também que eu acho que eu preciso trabalhar, entender melhor, tentar entender de onde é que vem. Então, acho que vai ser muito positivo nesse sentido. E assim, colocando, né, acho que assim como essas perguntas são temas também do meu interesse, eu acho que como é uma constante na nossa sociedade, é muito comum nós termos ansiedade, claro que em níveis diferentes, tá, gente? Eu não estou aqui nem me diagnosticando e muito menos diagnosticando quem está aí do outro lado assistindo, mas eu acho que são dúvidas muito pertinentes, muito comuns, que o livro vai buscar abordar. Tá? E aí, para finalizar essa introdução, eu tirei esse trecho do livro que fala para a gente o seguinte: viver no presente com o aprendizado do passado e não com a cabeça no futuro. Talvez seja o jeito mais eficaz de ser inteiro e manter os níveis de ansiedade produtivos e necessários, sem que esses níveis nos façam mal ou nos castiguem a ponto de tornar o cotidiano algo tão penoso. Então, basicamente, o que a doutora Ana Beatriz já traz no início do livro é que, assim, o passado é um lugar de referência, de aprendizado, que vai trazer ensinamentos para o nosso presente. Mas estar no presente é o único lugar que a gente pode estar, porque a gente não vai voltar no passado e mudar o que já foi feito. E a gente precisa viver cada dia para ter o melhor futuro possível. Não dá para viver num futuro que ainda nem aconteceu e que a gente nem sabe como é que vai acontecer. Então, conseguir ter a atenção correta, estar presente no presente, talvez seja esse o caminho, né, para a gente conseguir manter essa sensação de ansiedade, muitas vezes do medo, também em níveis que sejam saudáveis, porque em algum grau essas emoções são de extrema importância também, como a gente vai ver ao longo do estudo. E aí a gente começa hoje vai ser a introdução e o primeiro capítulo, tá, gente? E a gente vai começar falando sobre esse primeiro capítulo que traz a temática ansiedade do ser. E aí já começo falando, né? Tipo, tem duas interpretações já pelo título, né? É a ansiedade do ser humano ou é a ansiedade do ser no sentido do que eu de fato sou? E a gente vai ver que isso se mistura, tá? Mas ela traz logo como frase de início, né? Do capítulo, falando para a gente os níveis elevados de ansiedade entre adultos, e especialmente entre crianças e adolescentes, nos levam à inevitável reflexão. Onde nós estamos falhando enquanto sociedade mesmo, enquanto grupo que está vivendo em harmonia, tentando viver em harmonia para o aprendizado e o bem-estar de todos. Então, acho que começando com essa reflexão,
A gente vai trazer o que a gente já comentou agora no slide inicial sobre a questão do medo e da ansiedade, né? Não, gente, não são emoções ruins. Pelo contrário, elas fazem parte de um mecanismo que é complexo, mas que envolve a nossa sobrevivência, a nossa autoproteção. Então, eles são muito importantes. E aí eu sempre trago, acho que eu já trouxe em outros estudos, mas é porque me marcou bastante, um filme que eu recomendo bastante, que é um filme chamado Divertidamente. Esse filme supostamente é um filme animado, né? Tipo, com animação, e aí no primeiro momento pode parecer algo direcionado a crianças somente, mas não é isso, é direcionado a todos nós em qualquer faixa etária, porque ele fala de uma forma ilustrativa, muitas vezes lúdica, mas trazendo para a gente o quanto cada emoção tem uma função. E o quanto essa função é importante para o equilíbrio do nosso organismo, do nosso ser, do nosso todo. E que o problema é que, assim, o sentir as emoções, o sentir o medo e a ansiedade é normal, é necessário, inclusive, para a nossa existência. Mas o problema que acontece, né, na ansiedade e em várias outras emoções, como é ilustrado nesse filme que eu citei, é que você tem níveis bons e níveis de alerta. Então, eu trago o exemplo aqui, ansiedade boa. Ah, você vai casar, o seu filho vai nascer, você vai ter uma entrevista de emprego que você está super ansioso. São ansiedades normais, você gera expectativa, são coisas que você quer, que você está animado para conseguir, está animado para que chegue. É normal sentir essa ansiedade. Quando é que liga o alerta? Quando essa ansiedade ela se transforma em uma coisa ruim. Você começa a pensar em coisas catastróficas, só pensamento negativo, tudo vai dar errado, você não consegue relaxar, isso começa a afetar o seu sono, começa a afetar o seu foco em outros temas que estão no presente, isso vai te gerando uma angústia, uma sensação que muitas vezes se traduz em aspectos físicos, dor no peito, dor de cabeça, taquicardia, suor em excesso, muitas vezes refletindo de várias formas no nosso corpo. Então, gente, o alerta ele acontece no excesso. Por quê? Porque quando essa frequência de estar em estado ansioso é constante, mesmo quando não há um motivo aparente, quando a reação é muito desproporcional a tudo, é tudo para ontem, é tudo extremamente necessário, tudo tem que acontecer da nossa forma, na nossa hora, quando isso está muito desproporcional, quando causa dor, causa sofrimento, causa angústia, aí liga um farolzinho de alerta que já está no nível que não é bacana, que não é saudável, que está trazendo muito mais malefício do que a função essencial desse sentimento, que é a sobrevivência e a autoproteção. Então, gente, o próximo ponto que o capítulo traz é uma reflexão sobre de onde vêm esses excessos. E ele fala um pouquinho que muitas vezes a origem está, inclusive, nos nossos valores culturais. A gente é submetido desde muito novinho sobre a questão do ter ao invés da questão do ser. E muitas vezes a gente também, desde novo, a gente é levado a pensar sobre questões que a gente ainda não tem condições de definir. E isso muitas vezes é muito precoce. Então, aqui essas imagens, elas ilustram um pouco disso que o texto traz. É um excesso de consumismo, de muitas vezes presente substituindo presença. Muitas vezes aqui trago essa imagem aqui só para ilustrativa, tá, gente? Essas pessoas são aleatórias, não são pessoas conhecidas, é só para ilustrar mesmo, tá? Por exemplo, um pai que está ocupado com alguma coisa e a criança fazendo birra, querendo alguma coisa, e muitas vezes esse pai e vai ceder para conseguir conciliar com o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, nós somos ensinados desde muito novo, deixa eu tentar me botar aqui para um lado de novo, nós somos ensinados desde muito novo a ir por um caminho em que a gente quer recompensa, que a gente quer retribuição material para coisas que não são materiais. Muitas vezes, como eu falei,
o presente acaba substituindo a presença. Muitas vezes a gente é levado a se questionar sobre coisas quando ainda não é o momento de ter esse questionamento. Uma pergunta tipo, super inocente que eu já fiz, inclusive, para outras pessoas, para outras crianças. Ah, o que que você quer ser quando crescer? Gente, não é também gerando um tabu com a pergunta, não. Às vezes é um diálogo comum, mas eu estou trazendo aqui no sentido de, tipo assim, muitas vezes as pessoas são cobradas a definir algo que não tem ainda a maturidade, não tem nem o seu autoconhecimento para decidir o que que é. Então, essa questão da gente se precipitar muito no julgamento, muito nas avaliações do que a gente tem que refletir com muito mais base, e principalmente esse excesso de vínculo a recompensas materiais o tempo todo por tudo, ele já promove um excesso onde a gente está sempre buscando a próxima coisa. Eu quero ter a resposta da minha pergunta, aí eu tenho a resposta da minha pergunta, e aí eu tenho outra pergunta. E fica nesse loop. Eu consigo uma coisa material e eu quero outra. Então, você já vai alimentando o seu processo de pensar, de agir, como se fosse uma coisa sempre esperando o que virá para frente, e não o que está acontecendo agora. E aí, essa era do ter, quando a gente vai crescendo, eu falei desde a infância, essa era do ter, ela se traduz na nossa sociedade desde a nossa primeira infância até a nossa vida adulta, tá, gente? A gente faz parte de uma sociedade extremamente consumista, onde os bens materiais, onde a questão da aquisição de posses, onde os mecanismos aqui ilustrados por essa imagem de reconhecimento, de recompensa, muitas vezes são traduzidos em coisas materiais, onde o excesso da tecnologia faz com que a gente realmente seja estimulado a consumir, seja consumo de itens, consumo de informações, consumo de modelos de perfeição que vão gerando ansiedade. Sabe por que que vão gerando ansiedade, gente? Porque a vida perfeita não existe. Não existe a vida perfeita, não existe sempre achar que o próximo item que eu vou comprar é o que vai mudar a minha história. E mais uma vez aqui, gente, não é um tabu. A lei do progresso é uma lei natural, todo mundo quer evoluir, quer conquistar as coisas, quer ter uma vida que gere qualidade de vida, que gere conforto para si, para sua família. Não é esse o ponto. O ponto é uma busca desenfreada pelo ter, onde a partir do momento que eu conquisto algo, eu já deixei de ficar feliz com esse algo que eu conquistei e já estou procurando a próxima meta material. E aí, dentro disso, tá, gente? A gente internamente fica com um contraponto muito grande na nossa autoestima, porque a nossa autoestima, a nossa felicidade, a nossa paz, ela está muito mais vinculada a quem eu sou e não ao que eu tenho, aos momentos que eu vivo, ao amor que eu compartilho, a risada, a presença, o apoio, o ouvido, o falar, o ser ouvido, o sentir-se amado. A nossa felicidade muitas vezes está mais vinculada a essas emoções, só que o tempo inteiro a gente é levado para uma coisa que é muito distante disso. Então, acaba que a nossa própria percepção do nosso eu enquanto ser humano, ela fica muito afastada, porque a gente fica muito mais focado em coisas externas do mundo exterior do que verdadeiramente entender como a nossa relação com o mundo e nossa relação com o outro funciona. E dentro disso, tá, gente? Mais uma vez, não condenando o capitalismo, aqui não é esse o ponto do estudo, mas a gente está trazendo aqui uma sociedade capitalista em níveis extremos. Isso gera, como nessa figura está ilustrando, um apego excessivo a um mundo que muitas vezes não é real. Por que isso, tá, gente? Porque o simples ser é desestimulado de todas as maneiras. Por quê? Porque ele não gera lucro. Quanto mais você é estimulado a consumir, a comprar, a ser levado a um desejo que muitas vezes não é um desejo seu, mas é um desejo de ser reconhecido, valorizado, aplaudido pelo outro, você é levado muito a
consumir coisas. E esse consumo de coisas é do interesse de uma economia capitalista. Então, muitas vezes a gente é estimulado a buscar ter o que a gente nem precisa ter, e muitas vezes a gente nem quer verdadeiramente ter, mas para se sentir parte de um todo. Dando continuidade, esse consumo desmedido ele não vai só para itens materiais, mas ele vai para realmente para a internet, para a rede social, para histórias de vida que não são reais, porque a vida perfeita, gente, eu vou falar assim com todo o meu coração, vida perfeita no mundo de provas e expiações, nós não vamos estar tendo, tá? Não existe vida perfeita nesse mundo, porque nós estamos numa fase de provas e expiações, de aprendizados, de erros, de correções, de aceitos, de recálculo de rota, de mudança de comportamento, de pensamento, de ação. Então, aqui não existe um modelo perfeito, mas muitas vezes aquela vida que a gente vê numa rede social parece a vida mais equilibrada e feliz do mundo. E isso, mais uma vez, estimula a gente a buscar ter aquela mesma realidade que foi projetada na telinha do celular. E aí a gente se torna refém. A gente quer o tempo inteiro consumir conteúdo e não percebe que o nosso dia a dia está sendo afetado. Muitas vezes, gente, existem funções no celular, e vocês podem ver, tá? Sobre o tempo que a gente passa no celular. Faça essa reflexão, veja quanto tempo vocês estão passando no celular, nas redes sociais, porque assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Quanto mais tempo a gente gasta com uma determinada coisa, menos tempo a gente tem para outras. Então, muitas vezes, a gente não está vivendo o momento presente com as pessoas que estão ali. A gente está mexendo no celular, a gente está focado em outra coisa, a gente está conversando com pessoas que estão distantes da gente, e não estou falando que é ruim conversar com gente que está distante, tá? A rede social, assim como qualquer coisa na nossa vida, quando ela está equilibrada, ela é uma ferramenta muito boa de contato, de criação, ferramenta profissional, de resgate de laços do passado, de amizades de infância, de adolescência. O problema não está na rede social, está no excesso que nos faz não viver a vida real. E para fechar aqui, muitas vezes a gente vive numa corrida desenfreada por curtidas, né? Que se manifestam enquanto sinal de aprovação. E aí, esse sinal de aprovação poderia muito bem ser resumido como a ansiedade, a ansiosa busca por importância, por aprovação social, em uma sociedade que está muito mais focada no que você tem ou no que você parece ter, do que no que de fato você é. Então, vocês entendem a mensagem aqui desse ciclo? Mais uma vez, o problema não é o capitalismo em níveis extremos. A gente é levado a consumir o que a gente não quer, o que a gente não precisa, para fazer parte de algo que não existe e deixamos de viver o nosso mundo real para viver uma realidade que realmente não reflete nem o dia a dia, nem os seus desejos e nem os desejos da pessoa que você está vendo na tela do celular. Então, a gente passa por um processo em que muitas vezes a gente nem reconhece as nossas emoções e como a gente de fato se sente diante das outras pessoas e diante da vida de forma geral. E isso, gente, é um alerta, porque, mais uma vez, o perigo está no excesso. E aí, gente, para a gente fechar esse primeiro estudo de hoje, o primeiro capítulo do livro, vou trazer a mensagem final em dois trechos que eu tirei, tá, do material, mas para a gente ver aqui. Podemos sim usufruir do conforto e do bem-estar que os avanços tecnológicos nos trouxeram, mas para isso temos que ter muita consciência, coragem e determinação. Por que essa consciência, coragem e determinação são tão importantes? Porque a consciência vai fazer a gente buscar de verdade dentro de nós mesmos o que a gente tem de fato de melhor, o que a gente é, e não o que a gente está querendo parecer para o outro, mas o que a gente de fato é em essência. Coragem para entender que isso é diário, que isso é um exercício diário, que assim como a gente
toma banho, escova o dente, trabalha ou estuda e vive a vida e tenta fazer exercício e se alimenta diariamente, ter essa coragem de refletir todos os dias sobre quem nós somos é sim uma coragem, porque gera reflexões, gera percepções de erros que a gente comete, mas gera possibilidade de mudança e de acerto. Então, utilizar isso no exercício diário é muito bom, é muito positivo, é muito corajoso. E a determinação de seguir essa caminhada até o fim, porque até por ser algo constante, é algo que você vai ter que fazer em muitas coisas da vida. Você precisa ter essa consciência, essa coragem em vários aspectos. Isso demanda determinação, persistência, perseverança. E aí, gente, a mensagem final, e aí trazendo exatamente como está no material, a doutora Ana Beatriz fala para a gente ser fiel à nossa essência, sem necessidades materiais, para validar a nossa autoestima, não elimina os medos e as ansiedades inerentes à vida, mas com certeza torna a caminhada menos dolorosa e é uma ferramenta valiosa de conhecimento. Então, gente, só fazendo um comentário sobre essa mensagem final, é importante que a gente entenda que não, a gente não vai eliminar 100% do medo e da ansiedade, porque lembra que eu falei lá no início? Eles têm uma função, eles também são importantes. Então, o objetivo não é nem eliminar esses sentimentos, mas é entender como lidar com eles de forma equilibrada. E não é só isso que vai solucionar e vai trazer a resposta perfeita para que a gente lide com medo e ansiedade de forma equilibrada, mas eles certamente vão facilitar muito a caminhada, porque se conhecer é parte essencial do processo de entendimento de quem se é, de entendimento de como as situações da vida afetam as suas emoções, e isso é essencial para que a gente busque a paz e a serenidade diante das diversas circunstâncias que a nossa vida vai proporcionar para a gente ao longo da caminhada. Com essa mensagem que eu fecho o nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de todos e mais uma vez me colocando à disposição para quaisquer comentários, dúvidas, colocações e reflexões que vocês tenham, tá bom? Um grande beijo, uma boa noite para vocês. E, peraí.